Acredite se quiser, existe um lugar nos Estados Unidos onde animais estão simplesmente desaparecendo, e quase ninguém percebeu. Estamos falando da região dos pântanos dos Estados Unidos. E o responsável pode medir mais de 4 metros. Olha, vou ser sincero, quando vi as imagens pela primeira vez, achei que era exagero de documentário. Mas não era. E a tentativa de resolver isso envolveu coelhos robóticos espalhados pelo pântano. Você teria coragem de entrar num lugar assim à noite? Já comenta aqui embaixo. Se prepara, porque o que está acontecendo ali parece roteiro de filme. E antes da gente mergulhar nisso, já deixa o like e se inscreve no Curionauta. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias reais que parecem ficção. No começo, ninguém percebeu. Menos pegadas na lama. Diminuiu os sons à noite. A movimentação entre as árvores praticamente sumiu. Mas então os biólogos começaram a notar algo estranho. Guaxinins, gambás e coelhos simplesmente desapareceram de várias áreas. Estudos apontaram quedas superiores a 90% nas populações de mamíferos em regiões dominadas pela piton birmanesa. 90%? Isso não é desequilíbrio. É colapso. Essas cobras não são nativas dali. Elas chegaram décadas atrás, muitas vendidas como animais exóticos. E depois do furacão Hurricane Andrew, milhares escaparam para a natureza. E encontraram um paraíso. Calor constante. Vegetação densa. Presas que nunca evoluíram para reconhecê-las como ameaça. Imagina viver num lugar onde o maior predador simplesmente surge do nada. O que você faria? E o pior ainda estava por vir. Uma piton adulta pode engolir um veado inteiro. Já foram registradas lutando contra jacarés. Em alguns casos, ambos morreram no confronto. Eu fico arrepiado só de imaginar essa cena acontecendo em silêncio no meio do pântano. E sabe o que é mais assustador? Isso quase nunca é visto. A maior parte acontece longe de qualquer câmera. É um predador que caça devagar, aperta, espera e some. Com menos mamíferos, aves de rapina perderam alimento. Carcaças passaram a se decompor sem controle. Insetos proliferaram. Até a química do solo começou a mudar. Não era apenas uma invasão. Era um efeito dominó. Você já parou para pensar como um único predador pode desmontar um sistema inteiro? Alguns pesquisadores relataram que, ao caminhar por certas áreas, parecia que a floresta estava vazia. Não silenciosa por equilíbrio, mas vazia de vida. Isso é perturbador. A situação ficou tão grave que o Estado precisou reagir. Mas nada parecia funcionar. Primeiro vieram as caçadas públicas. Pessoas comuns, lanternas na mão, entrando no pântano à noite. Eu, sinceramente, não teria coragem. Resultado: pouquíssimas capturas comparado ao tamanho estimado da população. Depois vieram profissionais pagos. Ainda assim, as cobras continuavam invisíveis. É como tentar caçar uma sombra que sabe exatamente onde você está. Então decidiram usar cães farejadores treinados. E funcionou. Mas era caro, limitado, insuficiente. E foi aí que alguém fez uma pergunta ousada. E se, em vez de procurar as cobras, nós fizermos elas virem até nós? A Comissão de Conservação da Flórida decidiu tentar algo inédito. Criaram coelhos robóticos. Com pelo sintético. Aquecimento interno simulando temperatura corporal. Dispositivos que liberavam cheiro artificial de presa. Sensores e câmeras escondidas. Parece coisa de ficção científica. Mas era real. Os robôs foram espalhados por toda a região. E funcionou. Nos primeiros dias, pitons gigantes apareceram. As câmeras registraram ataques, aproximações, comportamento. Era como se o pântano tivesse sido hackeado. Mas então, algo inesperado aconteceu. Jacarés começaram a destruir os robôs. Não porque sabiam que eram falsos, mas porque pareciam reais demais. Imagina investir milhares de dólares em tecnologia de ponta e ver tudo virar sucata na mandíbula de outro predador. Você imaginava que isso poderia acontecer? O experimento parecia condenado. Dinheiro perdido. Equipamentos destruídos. Mas alguém percebeu algo escondido nos dados. Mesmo sendo destruídos, os robôs tinham registrado tudo: movimentos, horários, temperaturas.
Direções. Quando cruzaram as informações, surgiu um padrão. As pitons não se moviam aleatoriamente. Elas seguiam corredores naturais, verdadeiras rodovias invisíveis no meio da vegetação, e evitavam áreas onde jacarés dominavam. Ou seja, até o predador máximo tem medo. Isso muda completamente a narrativa. Porque agora não era apenas uma guerra contra cobras. Era entender o comportamento delas. Os dados começaram a alimentar modelos de previsão. Agora era possível antecipar onde e quando uma piton poderia aparecer. O robô não venceu com força. Venceu com informação. Mas aqui vem a parte mais inquietante. Mesmo com tecnologia, mapas e inteligência artificial, a população estimada ainda é enorme. Algumas estimativas falam em dezenas de milhares. E a região é muito grande e extremamente complexa, cheios de áreas praticamente impossíveis de acessar. E tem um detalhe que quase ninguém comenta: as pitons estão começando a se adaptar ainda mais. Já foram encontradas mais ao norte, expandindo o território lentamente. Ou seja, o problema pode não estar mais restrito a uma única região. Eu fico imaginando daqui a 10, 20 anos. Será que vamos olhar para trás e pensar: era óbvio que isso ia acontecer? Ou será que ainda estamos a tempo de conter? Você acha que ainda dá tempo de reverter isso? Ou o colapso já começou e ninguém percebeu? O que começou como animais exóticos vendidos em lojas virou uma transformação silenciosa de um dos ecossistemas mais famosos do planeta. Eu realmente fico pensando: quantas outras crises ambientais estão acontecendo assim, longe das câmeras? Talvez essa seja a parte mais assustadora. Não é o ataque, nem a cobra gigante, muito menos o robô destruído. É o silêncio. Os coelhos robóticos mostraram algo importante. A natureza é complexa. E quando interferimos sem entender totalmente as consequências, o impacto pode durar décadas. E olha, se essa história já pareceu absurda para você, espera até conhecer outros experimentos que estão acontecendo agora mesmo, tentando salvar ecossistemas inteiros com tecnologia. Qual parte dessa história mais te surpreendeu? O colapso dos mamíferos? Os coelhos robóticos? Ou a guerra silenciosa entre predadores? Comenta aqui embaixo. Eu realmente gosto de ler o que vocês pensam. E se você quer mais histórias onde a realidade parece roteiro de cinema, deixa o like e se inscreve no Curionauta. Porque a próxima história envolve outro lugar do planeta onde a natureza também saiu do controle. E, sinceramente, é ainda mais inacreditável.